Olá, corujas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia OAB. E hoje estamos aqui com a nossa aluna Mirelle Ambrosio, que foi aprovada no 34º Exame de Ordem em Direito Civil. Também estamos com o professor de Direito Civil, Paulo Souza, para ajudar a gente nesse bate-papo. E ela vai contar para a gente como que foi a preparação dela, quais foram os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu, Mirelle, por vir até São Paulo, dar o seu depoimento pra gente. Meus parabéns. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Mirelle, eu tenho 22 anos, eu fui aprovada então no 34º exame, prestei para Direito Civil e tô aqui hoje, muito feliz de conhecer o Estratégia, os professores. Essa é foi a primeira prova que você fez ou já tinha feito outras? Isso mesmo, eu fiz a prova quando eu ainda estava no 9º semestre, então agora eu tô me planejando aí para os próximos passos, né? Então foi aprovada de primeira? Isso. Olha, já vai contar pra gente qual foi esse segredo. Eu acho que o segredo mesmo foi conhecer o Estratégia, utilizar todas as ferramentas que o curso tinha disponível, inclusive contar com a ajuda do professor Paulo foi essencial, modéstia à parte. Qual que é a sua assinatura? Até a aprovação, né? Assinatura até a aprovação. Isso. Então você estudou desde a primeira fase com o Estratégia? Isso. Na verdade, eu conheci o curso em janeiro, né? A prova estava marcada, a primeira fase, para meados de fevereiro. Eu comecei a usar a plataforma em janeiro, então foram 25 dias para a primeira fase. Foi corrido, né? Mas como eu tinha o estágio na área também, foi algo que me ajudou. Foi só corrigir as imperfeições, né? Aprender a usar, fazer os pedidos certos e estava ali encaminhada. E como que você conseguiu organizar a sua rotina para encaixar os estudos para a OAB? Você estava fazendo estágio também? Isso, eu fazia a graduação de manhã e o estágio à tarde. Então, eu encaixava assim nas janelas, no período noturno e também das 6 às 7 da madrugada, né, da manhã, por exemplo, também. Se você ficou com medo de não dar tempo, de ser pouco tempo, de ter pessoas que estavam estudando há muito mais tempo... Então, algo que eu até esqueci de citar foi assim, desde mais ou menos novembro do ano passado, eu comecei a estudar a partir dos meus cadernos, mas eu vi que efetivamente o caderno da graduação é totalmente distinto, né, da preparação que a gente precisa para a OAB. Quando eu conheci o Estratégia, eu já falei, não, eu preciso do curso, né, eu até cheguei a participar do projeto Tropa de Elite, por conta disso, e aí foi que eu me direcionei e consegui ter um planejamento mais estratégico realmente para a primeira fase. Como que é esse curso, Tropa de Elite? O nome já é bem, evoca bem, né, o que se faz. Eu acho que você pode explicar bem, né, Mirelle, o que é o Tropa de Elite, como é que funcionava e até o que você achou que te ajudou na preparação, participar desse projeto. Sim, claro. Então, como eu disse, mais ou menos em novembro eu comecei a estudar voltado para a OAB, mas sem usar o material de Estratégia. E aí eu sou muito curiosa, então eu estava pesquisando alguns já simulados para a primeira fase. Foi aí que eu vi o simulado do Tropa de Elite e vi que era uma oportunidade de estudar com Estratégia e também ser remunerado por isso, né? Então foi uma seleção que a professora Priscila e o professor Tortes fizeram. Foram eu e mais 3 meninas, uma também passou para a segunda fase, as outras acabaram de prestar o exame 35. E aí então a gente começou a usar a plataforma com a assinatura, né, da OAB até a aprovação. E foi basicamente isso, a gente passou por uma seleção e conseguiu a assinatura. Foi uma espécie de vestibular pré-OAB, né? Exatamente, professor. E você acha que esses simulados te ajudaram lá no dia da prova? Sim, com certeza. Não só o da seleção, né? Mas todos os simulados que a gente tem no curso do Estratégia. Principalmente na segunda fase, os simulados de correção individualizada que vêm bem personalizados, vêm com a assinatura do professor e com todas as sugestões que ele tem para você melhorar naquele ponto, em determinada tópico específico da matéria mesmo. Mirelle, por que você escolheu Direito Civil? Primeiro, porque eu faço estágio na Defensoria e onde eu atuo é justamente no Cível, Família e Sucessões. Mas também porque eu vi que na graduação é a matéria que eu mais tinha notas melhores, né? Então, foi inicialmente por esse quesito, mas se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em escolher civil agora para o 35º, na verdade já escolheu, ou para os próximos exames, foram 3 pontos que eu acho que o professor Paulo passou durante as aulas dele. Primeiro, civil não tem muitas teses, então comparado com penal, administrativo, você tem lá 3 ou 4 teses na peça no máximo. Em segundo lugar,
o examinador ele é mais maleável, então você pode colocar um artigo, colocar uma súmula e do mesmo jeito ele vai pontuar aquela questão. E também há um mito, né, de que civil tem muitas peças, o professor pode até falar um pouquinho mais, mas você, depois da mudança do CPC, você não tem tanto um leque de peças, você não tem as peças de arresto, sequestro, enfim, por aí vai. Mas foram esses os motivos. A melhor opção para você. Isso mesmo. E como que foi essa sua preparação para a segunda fase? A preparação para a segunda fase, ela é muito mais, assim, eu diria, braçal, porque você tem que efetivamente fazer as peças, responder as questões de modo manual, porque senão você não vai conseguir no dia, né, utilizar o tempo e saber as estratégias para resolver a prova também. Ao contrário da primeira fase, que você pode responder ali as questões objetivas, vamos dizer assim, pensar menos, né, no momento de estudar, se é que isso é possível, mas o trabalho da segunda fase, ele é muito mais trabalhoso. E quais são os seus métodos? O que deu certo para você em relação a materiais também? Eu acho que eu focava muito nos PDFs do Estratégia, mas também quando eu tinha alguma dificuldade em algum tópico específico da matéria, eu me recorria às videoaulas e principalmente na segunda fase. Eu vi muitas videoaulas, eu tentava fazer a peça e as questões sozinha, e aí depois eu fazia a correção pelas videoaulas. Mas eu tentei usar o máximo as ferramentas que a plataforma de Estratégia tem. Então, você tem os podcasts, enfim, é bem legal. E lá na hora da prova, quer falar mais alguma coisa sobre preparação, professor? Curioso, porque a gente encontra muitos alunos de diferentes perfis, né? E quase sempre os alunos fazem uma adaptação daquilo que a gente recomenda para a própria realidade, né? E a Mirelle foi diferente, porque ela, na realidade, ela seguiu exatamente a receita do bolo, sabe? Exatamente aquilo que a gente fala que deve ser feito, né? E eu acho que você compreendeu muito bem qual é a grande pegada do exame da OAB, que é essa parte mais laboriosa mesmo, de mão na massa, sabe? Eu acho que tem essa diferença muito grande da primeira para a segunda fase, que a primeira fase tem uma série de outros fatores, e a segunda fase não. A segunda fase, assim, é cumprir protocolo, né? Você vai cumprindo aquele protocolo um atrás do outro, e vem na sequência um grau de produtividade muito grande que você consegue, e eu acho que isso facilita bastante para a aprovação. E foi exatamente isso que você fez, né? O conteúdo ele é um conteúdo muito grande para o tempo, então vamos priorizar lá o material escrito e complementar com os vídeos, né? Pô, a Maria Flora fez exatamente isso, né? Tem que colocar os conteúdos de maneira mais específica aqui ou acolá. Você soube fazer isso, não ir saindo lendo tudo, né? Algo que todo mundo que começa a segunda fase tem, né? De querer resolver tudo de uma vez. Não, vamos seguir nesse passo a passo. E eu acho que isso que te ajudou bastante na aprovação, sabe? Seguir essa estrutura, confiar, né? Que a gente tem também, às vezes os alunos chegam muito ansiosos, né? E muito desconfiados em relação à metodologia, até porque hoje você coloca no Google lá, aparece milhares de coisas para fazer, né? E é muito difícil você chegar assim e falar, não, eu vou ouvir o que esse cara está falando. Né? Por quê? Que eu vou ouvir essa pessoa e não uma outra. Então, essa confiança, ela traz ao mesmo tempo uma alegria muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande. Porque a gente tem que saber o que fala. Deu certo, vocês estão vendo. Exatamente. Então, eu acho que esse foi um diferencial muito legal. Da tua caminhada, assim, você teve uma preparação de primeira fase pequena, se for ver, né? 25 dias não é muita coisa. E a segunda fase, enfim, é igual para todo mundo, mas também é um período de tempo pequeno e mais faculdade, mais estágio, né? Você tem que conseguir encaixar na tua agenda essas coisas todas, mas eu acho que você está aí para mostrar que tem como fazer isso, né? Encaixar sem grandes traumas, talvez, eu diria. Sim, eu acho que o grande diferencial da estratégia também foi dar um olhar mais dinâmico, assim, falar, olha, esse ponto você tem que estudar porque cai mais, ou não dê tanta preferência por determinado tema porque caiu só uma vez, por exemplo. Eu lembro que na segunda fase é muito curioso, porque nas videoaulas do professor ele fala, olha, isso daqui é um tema de alta incidência, estude. E aí, algo também que eu tentei fazer foi resolver a maior quantidade dos exames anteriores, das peças, das questões. É claro que eu não escrevia tudo, né? Mas eu fazia pelo menos o esqueleto da forma mais completa que eu conseguia. E aí depois ia anotando os erros que eu tive, o que eu podia complementar com o que o professor passou. Bom que não perde muito tempo, né? Você já sabe exatamente o que estudar. E lá na hora da prova, Mirelle, como que foi para você? Se sentiu
preparada? Se sentiu confiante? Como que estava? Eu confesso que para a primeira fase eu estava um pouco mais tranquila, porque eu estava com aquele pensamento, bom, se eu passar no 9º semestre é uma vantagem para mim, vou ter mais tempo para pensar na minha carreira. Se eu não passar também, eu tento no próximo. Então eu estava muito tranquila. Agora na segunda fase eu estava efetivamente com uma preocupação maior. Claro que pensando que, olha, se eu não conseguisse, teria repescagem, mas eu estava com uma responsabilidade maior, né? Pensando, olha, todo mundo sabe que eu passei na primeira, como que vai ser a segunda agora? Então, foi mais ou menos isso. Outra questão também é que eu acho que o tempo na prova, ele passa muito rápido. Você não tem o direcionamento, assim, de, por exemplo, passou 1 hora de prova. É claro que o fiscal vai avisando, mas muitos esquecem, né? Eu lembro que na primeira fase, as fiscais esqueceram de avisar e a gente tem que ficar perguntando, como o professor sempre fala. E eu acho que esse é um ponto, né? Mas outro também é que a segunda fase você já vai um pouquinho mais preparado, você tá ali com o seu vade-mecum, de preferência do estratégia, que você vai falar, não, se eu me perder alguma coisa, eu vou olhar no índice, eu vou saber como resolver. Eu não cheguei a ter a mentoria do professor Paulo, infelizmente, mas eu tive a mentoria da professora Camila Santiago, e aí eu lembro que antes da segunda fase, ela me mandou logo na manhã uma mensagem que foi muito significativa para mim. Ela falou assim, olha, tenha atenção, segurança e tranquilidade. E aí é claro que na hora da prova você não vai ficar pensando nesse mantra, né? Mas no momento que você internalizou. Na hora que você tá indo para a prova, ou se te faltar, você ficar um pouco desesperado em algum momento, eu falava, não, vou ter calma, vou ter paciência, vou ter atenção e vai estar tudo bem. Então acho que foi mais ou menos isso. E é engraçado que você não tinha muita experiência de prova, né? Foi a sua segunda prova, porque quem já fez outras vezes, às vezes está mais acostumado com o tempo, fica menos nervoso. Isso. Uma coisa que eu tentei fazer é que em outubro do ano passado teve a prova de escrevente aqui para São Paulo, né? Boa. Então, eu não estava me preparando, eu brinco que eu assisti a revisão de véspera do Estratégia, assim, salvo engano, eram 100 questões da prova, eu consegui matar, assim, digamos, acertar 10 questões só por conta de ter assistido a revisão, então foi muito legal. E eu fiz essa prova, né, no caso, para adquirir essa experiência, assim, mais do emocional, de controlar, de saber como que eu vou fazer a prova, qual que é o momento que eu vou parar para ir ao banheiro, para comer alguma coisa. Foi Conta, né? sentido. Importante. Sim, exatamente. Certo. Essa parte de simulados, né, muitas vezes as pessoas, especialmente na segunda fase, né, é muito difícil eu conseguir ter uma experiência de segunda fase, que geralmente nos concursos a segunda fase da OAB é a fase escrita, é quando alguém já está passando. Então eu sempre sublinho, né, essa parte de fazer os simulados, porque não é a mesma coisa, lógico, do que lá no dia. Mas eu acho que ajuda a dar um pouco mais de tranquilidade, porque você começa a fazer esse controle de tempo, né, ver como é a interação de uma peça e de questões que você não conhece. Eu acho que aos pouquinhos isso vai ajudando a dar um pouco mais de tranquilidade e somado também à correção individualizada, né? Você falou desse aspecto e me chamou a atenção, né? Porque você fez os simulados de primeira fase e fez os de segunda fase também. O que você achou que foi, assim, de muito diferente, de muito produtivo nos simulados com correção individualizada? Porque os simulados objetivos é fácil, é A, B, C e acabou, né? Mas o que agregou, você achou que agregou nesse simulado de correção individualizada, nessa preparação, nessa tranquilidade para você? Eu acho que saber exatamente os pontos que eu estava precisando estudar mais, os simulados de correção individualizada, até o professor fala na correção do simulado que tem a correção em vídeo e a correção individualizada, né? Na correção em vídeo, o professor sempre cita que os de individualizada são mais difíceis, né? São de nível mais difícil do que o da prova. Então, eu acho que saber, né, ter esse direcionamento do professor, olha, aqui você precisa estudar mais, ou estude tal tópico de forma mais aprofundada, eu acho que isso é muito legal. Isso faz uma diferença para direcionar o teu estudo? Isso. Saber onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar, nesse sentido. Legal. Então, para a gente finalizar, deixa um recado para outros OABeiros que às vezes até reprovaram nesse último ou que pretendem fazer o próximo, vão ser de primeira aí. O que você gostaria de ter ouvido lá no início? Confie no Estratégia, confie no curso que vocês escolheram, confie nos professores e façam o que está disposto no curso, que vocês vão se sair bem. É isso aí, meus parabéns, sucesso na profissão, já vejo um futuro brilhante. Obrigada, viu, professor? Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer escutar os nossos alunos também.
Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.